Muito bem-vindo à Live 06, como fazer bons anúncios. Na verdade, antes de começar aqui, eu quero falar uma coisa. Esse nome da live aqui, como fazer bons anúncios, eu tinha colocado como fazer bons anúncios que convertem, ou como fazer bons anúncios que vendem. Mas, no final de tudo, quando você tem bons anúncios em mão, você já tem isso, né? Então, seja muito bem-vindo a essa live aqui, como fazer bons anúncios. Na verdade, já avisando, antes de tudo, inclusive, já vi aqui que já dei vários spoilers aqui, que eu anotei tudo aqui no bloco de notas. Coloquei vários spoilers aqui de tópicos importantes. Eu vou só separar eles aqui, para você não ver nenhum spoiler. Mas já avisando é o seguinte, essa aqui não é uma live, assim como na última semana também. Porque o que está acontecendo nas minhas últimas semanas são vários acontecimentos que eu não consigo ter uma boa internet. Então na última live eu não consegui ter uma boa internet porque o escritório lá dentro de BH, que eu tô ficando, não tem boa internet. Assim como na live de hoje, live 06, eu tô numa viagem. E nessa viagem eu vou tirar foto aqui, inclusive, que vai ser um post no Instagram quando acabar essa live, para eu mostrar como que tá sendo o desafio aqui de fazer essa live nessa viagem, que eu tô dentro de um quarto que eu tô todo escuro aqui, você pode perceber, então peço desculpas que não é a melhor iluminação, mas de qualquer forma, com certeza você vai ter o melhor conteúdo aqui, beleza? Então, mesmo estando aqui em viagem, não importa, eu quero entregar o melhor conteúdo aqui, uma quarta-feira, às 19 horas, pode ser que saia às 19h10, 19h20, mas vai sair dentro de 19 horas na quarta-feira, e é isso que eu quero. Então, como prometido, Live 06, como fazer bons anúncios. Já falei aqui sobre esses tópicos importantes, e não é uma live porque eu não tenho internet. A única internet que eu tenho acesso aqui é a minha 4G. Se eu fazer uma live na minha 4G, não vai dar certo, eu não consigo rodar essa live. E aí, uma coisa que eu quero falar aqui é o seguinte, esses avisos aqui, antes de mais nada, vai ser bem rapidinho, tá? Então, esses avisos vão ser bem rapidinhos, eu vou falar com eles aqui bem rápido, cerca de 5 minutos, e eu já vou direto pro conteúdo, que eu tô bem animado para dar esse conteúdo aqui hoje. Mas é o seguinte, essa é a primeira live que depois de alguns dias vai ser retirada do YouTube. Então é o seguinte, quando essa live aqui terminar, daqui 7 dias, eu vou retirar ela do meu canal do YouTube e ela vai ser exclusiva para os membros do treinamento. Então só quem tem um acesso ao treinamento vai ter acesso a essa live aqui, a Live 06. Todas as lives a partir dessa já vão acontecer isso. Somente as lives do Live 01 a Live 05 elas vão ficar para sempre disponíveis no meu canal. A partir dessa live já não tem mais live disponível no meu canal. Então, como é que vai acontecer isso? Vai ter a Live 06 na quarta-feira às 19 horas. Hoje é dia 2 de março. No dia 9 de março, na semana que vem, quando eu começar a gravar outra live, nesse mesmo dia, essa Live 06 ela vai ser retirada do YouTube e vai ser exclusiva para os membros do treinamento. Que treinamento é esse? Como assim? Tal. Vou falar mais isso aqui nos tópicos importantes, beleza? Que é o seguinte, nesse mês vai ter o lançamento do treinamento. Então, na verdade não nesse mês, no mês de abril. No mês de abril vai ter o lançamento do treinamento. Vai ser a primeira turma, digamos assim, que eu vou abrir para as pessoas acessarem. Como é que vai ser esse treinamento? Quantas aulas vão ter? O que eu vou aprender lá? Eu não quero dar muito spoiler, digamos assim, eu quero te deixar um pouquinho curioso, mas basicamente é o seguinte, lá eu vou reunir tudo que eu sei dentro de tráfego pago, e não só dentro de tráfego pago, mas tudo que eu aprendi em cerca de 3 anos de aprendizagem de tráfego pago, como é que você coloca a mão na massa, digamos assim, para poder fazer acontecer mesmo no mercado de tráfego pago, como é que você cresce. Então isso tudo eu vou falar lá. Então eu não vou, lá não só vai ter o passo a passo inteiro que você precisa para aprender tráfego pago nas suas mãos, com conteúdo em live e tudo mais, mas vai ter outras surpresinhas também que sinceramente eu nunca vi ninguém falar. Eu já falei isso na última aula, mas eu nunca vi o conteúdo que tem lá
que vai ter lá, eu nunca vi esse tipo de conteúdo em nenhum outro tipo de curso. Sério mesmo. Não de tráfego pago, mas sim de outras coisinhas a mais. E essa outra coisinhas a mais que é o que vai fazer você crescer no mercado. Prometo pra você, beleza? Mas chega de blá 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 sobre o conteúdo. É o seguinte, feito isso, falando aqui já sobre... Eu apaguei tópicos importantes. Terminando aqui já de falar sobre o treinamento, eu já vou partir aqui para a live. Então é o seguinte, assim como nas últimas lives, eu vou separar essa live em pilares. Então eu vou separar essa aula aqui em pilares. Eu sempre tenho a mania de fazer isso, porque eu acho que assim é uma das melhores formas de você conseguir consumir o conteúdo da melhor forma possível. Então aqui vai ter alguns pilares mais importantes na hora de você fazer os anúncios. Eu separei esses pilares, e não só pilares na hora de você fazer os anúncios, mas tipos de anúncios também. Então vai ser em formato de pilares. Dando uma introdução, só falando um pouquinho do porquê que eu sei te ensinar a fazer bons anúncios. Eu já gerenciei o tráfego pago de 4 lançamentos que deram muito certo. Que já estou no 6º lançamento que eu estou fazendo a gestão de tráfego pago. Foram mais de 6 dígitos de investimento de tráfego pago e alcançando 7 dígitos de faturamento desse investimento. Então, além disso, esses lançamentos, dentro desses 4 lançamentos que eu citei aqui, mas foram outros 2 que eu não coloquei aqui, que eu acabei esquecendo, foram 2 lançamentos, dentro desses 4, 2 eu criei todos os textos de anúncio. Então eu fui lá, pesquisei, pensei, fui lá e como um copywriting mesmo, escrevi durante uma semana, vários textos de anúncio. Inclusive, teve um lançamento, que foi o nosso primeiro 6 em 7, nosso primeiro múltiplo 6 em 7, de um produto, que eu escrevi durante uma semana todos os textos dos anúncios. Então eu tive que escrever mais de 16 anúncios de captação, que são aqueles anúncios chamando as pessoas para poder participar de um evento, por exemplo. Então, isso foi bem pesado na época, mas eu sabia que eu estava fazendo aquilo para conseguir aprender. Então, toda essa experiência que eu consegui ter aqui nesses lançamentos, não só em lançamento de produto digital, mas e-commerce, negócio local e várias outras coisas também, eu vou conseguir te passar aqui. Então, muito das coisas que eu aprendi aqui, nesses lançamentos, eu aprendi na marra, digamos assim. Então o que eu vou te passar aqui é um conhecimento que demorou muito. Foram mais de 2 anos para eu conseguir aprender o que eu vou te passar aqui. Vários detalhes que fazem, sim, toda a diferença do mundo. Como que a pessoa se porta no vídeo, qual que é o melhor fundo possível, como que ela tem que se portar, o que ela tem que falar no início, o que ela tem que falar no final, o que ela tem que falar no meio. Tudo isso demorou muito tempo para eu conseguir absorver e conseguir te passar aqui. Então, assim, não é uma pessoa qualquer que está te falando isso aqui. Não, eu não peguei isso de um livro. Eu não peguei isso de um vídeo no YouTube. Não é um ensinamento qualquer que eu estou te passando aqui. É isso que eu quero te dizer. Mas foi um ensinamento que eu aprendi na prática mesmo. Fazendo, de fato. Colocando a minha mão no fogo, digamos assim. Beleza? Então eu posso dizer que esse conteúdo aqui vale mais de 6 dígitos de investimento e mais de 7 dígitos de faturamento, tá? E aí, além disso, é o seguinte, só por isso que eu consigo te ajudar? Eu não tô querendo me exibir absolutamente nada, mas além disso, eu tive contatos, então além desses lançamentos que eu estou falando aqui que eu tive que fazer esses anúncios, porque não tinha ninguém na equipe para poder fazer, era basicamente o setor de marketing. Então, por exemplo, eu era conhecido como o setor de marketing, só que marketing engloba muita coisa, né, dentro de um produto digital. Então eu tinha que fazer o copywriting, tinha que fazer a gestão de tráfego pago, e essas 2 coisas são muito pesadas. Quem sabe, quem faz essas 2 coisas já tem noção disso. Mas, além disso, eu também tive muito contato com vários outros lançamentos durante esse período, e vários outros experts que fizeram vários tipos de criativos, de anúncios, que eu tive que observar e criar um padrão na minha cabeça para quando eu fosse escrever esses anúncios, entender qual que era a melhor forma.
Então, não é só por causa da prática, é por causa do estudo também que eu tive que fazer. Eu com certeza já tive que analisar mais de 200, 300 anúncios. Isso é sem exagero nenhum, de lançamento. Então, cada detalhe eu tive que observar como que a pessoa fazia aquele anúncio, como que ela abordava aquele tipo de anúncio, como que ela começava o vídeo, como que ela falava no meio, como que ela terminava no anúncio, como que ela falava para a pessoa após terminar o anúncio, onde a pessoa deveria clicar, para onde ela iria, o que que ela tinha que fazer nessa próxima página. Então, isso tudo eu fui analisando durante esse tempo. Então, não é só essa prática. Eu tive que despender de um bom tempo aqui. Mas enfim, bora lá. Bora começar o conteúdo. Eu já falei bastante na sua cabeça aqui de uma forma introdutória. E aí agora eu quero já começar com o conteúdo. É o seguinte, a primeira coisa que eu quero falar aqui é uma coisa que vai contra algumas questões que as pessoas fazem, que as pessoas falam no mercado, mas é uma coisa que eu acredito muito. Que quando o assunto é anúncios, não existe padrão, existe lógica. Assim como no tráfego pago, como muita coisa no tráfego pago, na verdade, na maioria das coisas, não existe um padrão. Ou seja, você vai fazer isso, isso, isso e o resultado é esse. Como a gente está falando de anúncios, qual que é a ideia do anúncio? O anúncio é você mostrar um pedaço daquilo que você está tentando vender, um produto ou um serviço, da melhor forma possível para conseguir persuadir a pessoa, para chamar a atenção dela, para fazer aquilo que você quer que a pessoa faça. Isso é o anúncio. Então, do início ao fim, nós estamos sempre falando com uma pessoa, com um ser humano. Como que a gente vai falar que existe um padrão, que existe um cálculo de matemático, que é igual a matemática, você faz 1 mais 1 é 2. Não tem como, na minha opinião. Então, por que eu tô falando aqui na minha opinião? Só dando um parênteses. Porque muita gente não acha isso aqui. Mas isso aqui foi algo que eu observei também. Que é o seguinte, não existe padrão. Existe lógica. Então, o que eu vou te mostrar aqui nessa aula é uma lógica. Não é um padrão. Não entenda isso aqui como uma regra. Entenda isso aqui como um conceito. Pegue isso como base para você criar os seus anúncios e a partir disso você cria os seus anúncios. Utilize esses métodos, entre aspas, para criar os seus anúncios. Mas não utilize isso como um padrão, como uma receita pronta que você já joga no seu bolo para poder fazer o bolo e tá tudo pronto. Não. Utilize isso como uma lógica. Segue isso como uma lógica. Eu já vi muito anúncio, mas muito anúncio mesmo, que você fala, nossa, que anúncio horrível. Que anúncio péssimo, vendendo muito mais do que um anúncio super produzido, que um anúncio que seguiu todas as diretrizes de marketing conhecidas pelo mundo inteiro, feito pela Netflix, digamos assim, mas que vendiam muito menos. Então não existe padrão, não existe matemática quando a gente fala de anúncios, porque a gente está falando de pessoas, impactar pessoas, conseguir resultado através de seres humanos. Então, como é tudo muito difícil de calcular matematicamente, digamos assim, é muito complicado de você falar que existe um padrão, que existe uma fórmula mágica. Mas existe lógica, e é isso que eu vou passar aqui para você. E só uma coisa, eu vou passar para você aqui também tipos de anúncios que você consegue fazer. E depois que eu passar todos os tipos de anúncio que eu sei que funciona, eu vou dar um exemplo para cada um deles. Então, por exemplo, vai ter o tipo de anúncio de pergunta. Depois do tipo de anúncio de pergunta, eu vou dar um exemplo do anúncio de pergunta. Beleza? Então vamos embora. Bora começar. Primeiro tipo de anúncio. Então aqui eu já estou começando com conteúdo. Eu espero muito que você preste atenção a partir de agora. Que é um conteúdo que, se você não prestar atenção, assim como todos os outros que eu estava falando aqui, você não vai conseguir absorver bem. Tipo de anúncio, contando uma história. Esse aqui é aquele famoso anúncio da Betina, que ela começa contando que ela tem apenas 22 anos e possui mais de R$ 1 milhão em patrimônio. Se você não sabe quem que é a Betina, da Empíricos, eu peço por favor que você saia debaixo da pedra que você estava vivendo nesse tempo inteiro debaixo da terra e viva o mundo. Mas basicamente o anúncio da Betina é que percorreu há muito tempo atrás. E se você não sabe quem que é, nossa, não é possível que você não sabe quem que é. Mas tipo assim, a Betina foi um anúncio
é que ela chegava no anúncio e falava: Olá, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e tenho mais de R$ 1 milhão em patrimônio. Era basicamente esse o anúncio, o início do anúncio era esse. Ou seja, ela queria chamar a sua atenção com esse início. E aí depois ela fazia todo um copy e tudo mais durante o anúncio, mas basicamente a história do anúncio é baseada na Betina, da história dela, que ela tinha com 22 anos mais de R$ 1 milhão de patrimônio. Esse anúncio ele rodou a internet inteira, vários memes, do tipo, eu tenho 22 anos e eu não tenho nem R$ 10 de patrimônio, eu tenho 22 anos e eu não tenho nem um carro direito, eu tenho 22 anos e eu não tenho nem emprego ainda, eu nem trabalho. Então tiveram vários memes a partir desse tipo de anúncio. Mas esse anúncio nada mais é do que uma história. Ou seja, ela começa com a história dela. É claro que existe um toque de um outro tipo aqui que eu vou falar mais pra frente, mas é a história dela. Ela conta a história dela, ela começa com a história da Betina e ela se desenvolve durante o anúncio. Mas ela tá contando a história dela e ponto. É isso que ela tá querendo mostrar aqui. Beleza? E esse anúncio, só colocando entre parênteses aqui, esse foi um anúncio que funcionou assim, muito. Eu nem sabia quem que era Empíricos. Muitos brasileiros nem sabiam o que era Empíricos. Talvez você não saiba, mas basicamente o Empíricos é uma assinatura de investimento, se eu não me engano. Mas eles começaram a ficar muito famosos depois desse anúncio. Antes desse anúncio, era uma coisa. Depois desse anúncio, é outra coisa. E assim, esse anúncio fez uma empresa se desenvolver muito. Tipo assim, não é se desenvolver 10, 20% a mais de faturamento. É uma empresa se tornar nacional. De uma empresa que não era nacional se tornar nacional. De um tamanho nacional, a partir desse anúncio. Então, esse tipo de anúncio tem o poder de simplesmente explodir de crescimento da empresa. Então assim, quando você faz um tipo de anúncio de história bom, não só esse tipo de anúncio, qualquer tipo de anúncio que você faz bom, você tem a possibilidade que ele se torne algo incrível, algo que vai explodir mesmo o resultado da empresa. Tem alguns nichos em específico que esse anúncio explode de resultado. Por exemplo, quando eu falei lá que eu tive que escrever anúncios para esse produto digital, que eu tive que ser um copyright, era um produto do nicho de barbeiros. Então, era um produto do nicho de barbeiros. Eu escrevi um tipo de anúncio de história, que começava com história, e aí depois contava história e tudo mais. Esse anúncio explodiu. Esse anúncio ele conseguiu ter muito resultado. Então, quando você conta uma história muito bem contada, perfeito, está ótimo. Um tipo de anúncio que eu faria aqui, eu vou dar mais um exemplo. Já tô querendo falar já colocando os bois. Esqueci o ditado. Mas eu tô querendo já falar de uma vez os exemplos, mas eu vou deixar mais pro final. Aqui o segundo é o seguinte, criar uma conexão. Então o objetivo é se conectar com a pessoa o mais rápido possível que está assistindo. Você pode fazer isso com uma pergunta, uma história, adivinhando onde ela está. Ou, por exemplo, você que está na cidade de Belo Horizonte, você que está na cidade de São Paulo, você que mora em São Paulo, você que mora no bairro industrial, você que mora no estado do Rio de Janeiro, você que mora no estado do Rio Grande do Norte. Você pode fazer isso, você pode adivinhar a idade da pessoa, por exemplo. Você tem entre 18 a 30 anos, mais ou menos? Você tem entre 20 a 35 anos? Você é mulher e tem essa idade? Você é homem e tem mais ou menos cerca de 50 a 80 anos? Então, é esse tipo de anúncio. Você gera uma conexão. Quando você faz esse tipo de pergunta, e aí você cria uma conexão, quando você faz isso, você consegue criar conexão com o outro lado da pessoa que está assistindo. Quanto mais específico, mais conexão você vai gerar. Então, uma coisa é você fazer uma conexão do tipo: você mora no estado do Rio de Janeiro? Outra coisa é você falar: você mora na cidade do Rio de Janeiro? Você mora no bairro tal do Rio de Janeiro? Aí, quanto mais específico, mais conexão você vai conseguir gerar. É lógico que você não pode falar do tipo:
Ah, você é homem, tá com a camisa branca, com um short todo listrado, a pessoa vai se sentir totalmente, sabe, ela vai se sentir invadida, vai até começar a olhar pra casa dela ver se tem câmera. Mas não é esse tipo de anúncio, não é esse tipo de especificidade. Especificidade, eu acho que é isso mesmo. Enfim, não é esse nível de específico, digamos assim, não é esse nível de detalhe. É o nível que você não infringe a privacidade da pessoa, mas nem explora o tanto de objetividade que você consegue ter, o tanto de conexão que você consegue gerar. E existem algumas discussões que esse tipo de anúncio ele é proibido. Ele é proibido se você falar atributos pessoais da pessoa. Então, essa questão de atributos pessoais da pessoa está escrito na própria política do Facebook, não precisa de eu falar. Você pode falar com a pessoa, você é gorda, você é magra, você tem diabetes, você sofre de X doença. Esse tipo de coisa, você não pode falar. São atributos da pessoa. Uma coisa, você está falando que. Você está perguntando se ela é gorda, um atributo pessoal. Você está perguntando se ela é magra, um atributo pessoal. Você está perguntando se ela tem algum tipo de doença, se ela, por exemplo, diabetes, se ela sofre de tal doença, um atributo pessoal da pessoa. Isso tudo você não pode falar. Então, se você faz anúncios, por exemplo, para diabéticos, você não pode chegar para a pessoa e falar: você tem diabetes? Não. A pessoa vai. Nossa, com certeza o Facebook vai bloquear esse tipo de coisa. Agora, uma coisa é você falar: você não pode comer muito doce, né? Comer muito doce te faz mal? Você não pode comer bolo, por exemplo, né, nas festas. Você não pode comer muito docinho. Aí tudo bem. Aí você está falando sobre uma coisa menos. Não é um atributo pessoal da pessoa. É uma coisa que ela não pode fazer. É uma coisa que ela. Não é o que ela é. É onde ela está. É o que ela não pode fazer. O que ela não consegue muito bem fazer. Com o tempo de fazendo esse anúncio, e eu vou dar um exemplo aqui também, você vai pegando qual tipo de coisa que você pode e não pode fazer. Mas basicamente, o que você não pode fazer é direcionar diretamente falando, olha, você é magra, você é gorda, você tem diabetes. Esse tipo de pergunta você não pode criar. Beleza? Esse tipo de conexão, né, na verdade. Para negócio local é muito bom, por exemplo, você mora no bairro tal, então por que eu quis falar isso aqui? Porque para negócio local, se você é gestor de tráfego e faz a gestão de tráfego de uma hamburgueria, por exemplo, a hamburgueria normalmente entrega só nos bairros ali onde ela está, né? Então talvez 1, 2, 3, 4 bairros ao redor onde ela está. Se você fazer 4 anúncios para os 4 bairros que ela entrega, por exemplo, o bairro Amazonas, o bairro Ibirapuera, o bairro, enfim, se você fizer um anúncio pro bairro Ibirapuera, pro bairro Amazonas, pro bairro Industrial, pro bairro, enfim, para cada um dos bairros, mais específico você consegue ser. E como o negócio local já está localizado só naquelas regiões ali, você já consegue fazer uma coisa mais específica de forma que é meio que obrigatório. Não tem como você fazer. Você não precisa de fazer, na verdade, um anúncio pro estado. Você pode fazer pro bairro porque ele só entrega no bairro. Beleza? Então, esse é o tipo de anúncio de criar uma conexão. Só falando aqui uma outra coisa. Criar uma conexão é bom demais. É muito bom. Mas assim, é muito bom. É muito bom. Criar uma conexão com a pessoa é algo que você precisa fazer em todos os anúncios. Mas existe um tipo de anúncio que você só cria uma conexão no início. E aí, esse tipo de anúncio é que você chama muita atenção no início. Nos primeiros 3 segundos, 5 segundos. 3. Começando com uma pergunta. Você começa um anúncio fazendo uma pergunta, instigando a pessoa para responder. Todo mundo quer colocar isso aqui na sua cabeça. Ninguém gosta de ficar sem responder uma pergunta. Se você fizer uma pergunta para a pessoa e ela não responder, ela vai se sentir incomodada. Se eu perguntar para você agora, de qual time você gosta mais do futebol? Ah, quantos anos você tem? A sua boca coça para poder me responder. A sua boca começa a se mexer sozinha para poder me responder.
Então, quando você faz esse tipo de anúncio, fazendo uma pergunta para a pessoa, começando o anúncio com uma pergunta, por exemplo, você vende hambúrguer. Nossa, você adora hambúrguer? Você gosta de uma batata frita com um hambúrguer delicioso do lado? É um tipo de uma pergunta. A pessoa já tá louca falando sim, por favor. Ou então, você é homem? Você é mulher? Você tem entre 28 a 35 anos? Na sua própria cabeça você já vai responder sim, sim, sou eu, é isso mesmo. É isso aí, sou eu. Você já responde a pergunta. Então é automático. É uma coisa que você já responde de forma automática. Você não precisa nem pensar, é como respirar. Então quando você começa com uma pergunta, você já está instigando a pessoa a responder aquilo que você perguntou. Isso já é uma forma de criar uma conexão também, que já junta com o outro tipo de anúncio que eu falei mais acima. Você está começando com uma pergunta que você faz para a pessoa, quando ela responder, você vai criar uma conexão. Então é meio que os dois tipos de anúncio em um só. Ou você pode fazer só uma pergunta também, que ela vai responder sem criar conexão. Mas, de qualquer forma, fazer perguntas é algo muito bom. Esse é um dos tipos de anúncio com a execução mais fácil. Por quê? Porque você consegue fazer com tudo. Se você pegar uma garrafa d'água, se você pegar um creme, se você pegar uma lamparina, se você pegar um desodorante, tudo isso dá para você fazer com esse tipo de anúncio. Ah, você sabia que você precisa de desodorante? Aí a pessoa responde: sim. Ah, você sabia que com uma iluminária na mesa, ela fica mais iluminada? Sim. Ah, você sabia que quando você passa o creme na sua pele, a sua pele fica hidratada e previne tal doença? A pessoa fala: não. Então, você pode fazer isso de tudo, qualquer produto ou serviço. Qualquer produto ou serviço você consegue começar com uma pergunta. É o tipo de anúncio com a execução mais fácil. Então, se você está começando agora, ou você está atendendo um cliente e você está começando agora, fala para ele começar um anúncio com uma pergunta sobre o produto dele, sobre o serviço dele. Ele vai adorar isso. Ele vai pensar em um tanto de perguntas que ele pode fazer. Ele vai pensar até nas perguntas que as pessoas já fazem que ele tem que responder. O tipo de anúncio mais rápido para chamar a atenção da pessoa é esse. Porque, novamente, quando você começa com uma pergunta, a pessoa já vai ter que responder. É difícil para criar anúncios mais longos. Espera aí que faltou um acento aqui. Por que é difícil? Porque quando você já começa com uma pergunta, é difícil você criar, por exemplo, uma história demorada, algo mais construído, uma coisa mais longa durante o anúncio. É difícil quando você faz o tipo de anúncio de pergunta. Porque você já começa com a pergunta. Toda a história da pergunta, toda a história do anúncio, na verdade, já está direto no início. Você já joga todo o seu poder direto no início do anúncio. Depois, você já só faz a sua chamada para ação, digamos assim. Então, você já faz direto uma call to action, que eu já vou falar mais daqui o que é. E igual eu falei, ninguém gosta de ficar sem responder uma pergunta. Vamos para o quarto tipo de anúncio. Espera aí que eu só vou abaixar um pouquinho. O quarto tipo de anúncio é um anúncio de você conseguir criar uma provocação. Qual que é o anúncio de provocação? Lembra que eu falei daquele... Eu tô querendo... Tá, de qualquer forma, beleza. Eu queria colocar esse pontinho aqui de cima. Ah, consegui. Lembra que eu falei do anúncio da Betina? Que ela começava com a história dela? Oi, eu sou a Betina, eu tenho 22 anos, eu tenho 1 milhão de patrimônio. Isso tudo não é só a história dela. É o anúncio para te dar soco na cara. É o famoso anúncio para te dar um soco na cara enquanto você está assistindo o anúncio. Você pensa, nossa, eu tenho 30 anos de idade e eu não tenho nem metade do que essa menina tem direito. É um anúncio para te provocar. Isso é proposital. Se você se sente provocado assistindo o anúncio dela, a ideia é essa. A ideia é você assistir o anúncio dela e falar, nossa, que raiva. Nossa, essa menina me provocou. Agora eu vou se levantar do meu sofá e vou fazer isso que ela tá querendo que eu faça, porque ela me tirou do sério. Então a ideia é fazer uma provocação para a pessoa. A ideia nesse tipo de anúncio é provocar a pessoa até o fim. Então a ideia desse tipo de anúncio, até o fim do anúncio você vai deixar ela provocada.
joga a provocação nela. Ela vai ficar, nossa, que raiva, que raiva. E tem como você fazer esse tipo de anúncio com vários outros tipos de anúncio, basicamente. Tem como você fazer com perguntas, com histórias, que foi o caso da Betina, com gerando conexão. Tem como você fazer esse anúncio, por exemplo, com... Deixa eu pensar. Vai ter mais um outro tipo que eu vou falar aqui, mas basicamente você consegue fazer ele de várias maneiras, assim. Você consegue fazer ele de forma direta. Por exemplo, você já faz uma pergunta de forma direta para a pessoa, então, e já gera uma provocação, então de forma direta. Então, isso aqui tudo já tem como você fazer com provocação. Esse é o tipo de anúncio que mais gera hater de todos os outros. Não tem nenhum outro tipo de anúncio que eu vou falar aqui pra você que gera mais hater do que esse. Esse tipo de anúncio de provocação, você vai provocar a pessoa, você vai tirar ela do sério. Ninguém quer ser tirado do sério. Ninguém quer ser provocado. Quando você provoca, é tipo mexer com quem tá quieto, digamos assim, aquele famoso ditado. Então, você vai fazer a pessoa te odiar até o fim. E tá tudo bem, porque a ideia dele é essa. Vai ter pessoa te chamando de tudo quanto é nome dentro do comentário desse anúncio. Falando que você é idiota, falando que você é burro, que você não sabe de nada. Mas essa mesma pessoa que vai comentar isso, ela vai fazer o que você tá pedindo no anúncio no final. Eu garanto. Por que eu sei disso? Porque esse foi um tipo de anúncio que eu testei. Eu vou até tentar enviar. Eu vou tentar colocar no meu stories depois. Um anúncio. Eu vou tentar perguntar pro pessoal se eu posso colocar. Se eu puder, eu vou colocar. Porque não depende só de mim. Mas era um anúncio provocando a pessoa. Era um anúncio que iria contra todas as ideias de todas as pessoas do nicho. E tirava a pessoa do sério. Então, assim, a ideia aqui é tirar a pessoa do sério, entendeu? Essa é a ideia. Então, provocação, a ideia é fazer a pessoa ficar com raiva. Mas, ao mesmo tempo, ela vai fazer o que você quer que ela faça. A ideia é essa. Ela não pode só ficar com raiva. Ela não pode só ficar com vontade de te bater. Se ela ficar só com vontade de te bater, ela não vai fazer o que você quer que ela faça. Então ela tem que ficar com raiva. Mas ela não pode só ficar com raiva. Ela tem que ter um toque, digamos assim, de... Você tem que jogar um toque de que ela vai fazer o que você precisa que ela faça. Então, bora pro quinto tipo de anúncio. Quinto tipo de anúncio. Quebrando alta intuição. Que é mais ou menos indo contra a intuição da pessoa. Por exemplo, uma coisa que é muito intuitiva na cabeça das pessoas é que para você ser rico, você precisa fazer tal coisa. E aí você vende um curso que quebra totalmente essa intuição. Você chega no anúncio e fala: você acha que para ser rico você tem que... Vamos supor que seu curso é que normalmente a pessoa para ser rico tem que ter sorte. Aí todo mundo... A intuição da pessoa é essa. Para a pessoa ser rica, ela tem que ter sorte. Aí o seu curso é totalmente contrário a isso. Aí você vai lá e começa um anúncio. Você acredita que para ser rico você precisa de sorte? E se eu te provar totalmente o contrário disso? Aí a pessoa já fica no anúncio. Porque você sabe que as pessoas tendem a entender, eu só estou dando um exemplo aqui, as pessoas tendem a entender que todas as pessoas ricas têm sorte. Ela teve que ter uma sorte na vida para conseguir aquilo que ela tem hoje. E aí você vai lá e diz na cara dela,
enquanto ela tá descendo o feed do Facebook, vendo os stories do Instagram, eu tô suando muito, por isso que eu tô colocando aqui a mão no rosto. Enquanto ela tá no stories no Instagram dela falando, olha, isso que você pensa tá totalmente errado. Ela vai parar. Tudo que ela tá fazendo vai assistir esse anúncio, se você fizer de forma convincente. Então, a ideia aqui é ir contra o que a pessoa acha. Inclusive, essa quebrando a alta intuição da pessoa, indo contra a intuição da pessoa, aquilo que ela pensa, que ela tem total certeza que é verdade, é um tipo de anúncio que você pode fazer com a provocação. Então você pode ir contra a intuição da pessoa que ela automaticamente vai se sentir provocada. Beleza? É ir contra o que a pessoa acha. Outra coisa que também é o seguinte. Fazendo esse anúncio, você se posiciona no mercado. Fazendo esse tipo de anúncio aqui, você diz não só para as pessoas novas que vão chegar, novos seguidores através daquele anúncio, mas para as pessoas que te seguem também, se você anunciar para elas, falando, olha, isso aqui é o que a maioria das pessoas acreditam. Isso aqui é o que eu acredito. E o que eu acredito destrói isso aqui. Se você conseguir provar que isso é verdade, você gera o posicionamento seu dentro do mercado. E não só o seu posicionamento, mas você gera autoridade com isso. Se você conseguir provar que aquilo que você está fazendo é verdade, provar que aquela opinião sua quebra a auto-intuição da maioria das pessoas, uma verdade que todas as pessoas repetem, mas que na verdade não é verdade, uma mentira que todas as pessoas repetem, um senso comum, obrigado, veio na minha cabeça, um senso comum, se você distribuir esse senso comum com a sua ideia, você já gera um posicionamento no mercado e você já prova que o que você está falando faz sentido, e gera autoridade também. Então, você já começa a perceber aqui, passando em cima desses tipos de anúncio, dentro desses tipos de anúncio, você começa a perceber que, beleza, todo mundo aqui quer uma coisa, vender. Todo mundo que faz anúncio na internet ou quer vender o seu serviço ou quer vender o seu produto. Ah, mas eu faço só branding para tal marca. Beleza, mas você quer fazer branding para no final vender, certo? Então todo mundo quer isso. Mas tem mais que isso. Tem mais coisas que isso. Então o seu foco não pode ser vender. Isso vai ser uma consequência. Se você conseguir gerar esses anúncios, fazer esses anúncios de forma a entender que, se você entender que tais anúncios têm tais consequências e tais consequências geram tais lucros e prejuízos, digamos assim, contras e prós e contras, se você entender isso, você consegue entender que não, agora o melhor horário para eu poder fazer, o melhor momento para eu poder fazer um anúncio aqui no mercado que eu estou atuando é um anúncio de quebrar a intuição, porque muitas pessoas estão com a ideia de tal coisa. Agora o melhor horário para eu poder fazer esse tipo de anúncio aqui é esse. Se você tem um cliente que você atende e que você enxerga isso, passa isso para ele. E você, já deixando claro aqui, você gestor de tráfego não precisa ser copywriting. Só um parênteses aqui antes de ir para o próximo tipo de anúncio, o último na verdade. Você, gestor de tráfego, não precisa ser copywriting. A única coisa que você precisa é ser gestor de tráfego. Assim como um médico, ele precisa ser médico. Mas você precisa ter noção. Precisa ter noção de copywriting. Porque você precisa passar esse tipo de anúncio que eu estou te passando aqui para o seu cliente. Você precisa passar isso para ele. Você precisa dizer, olha, esses aqui são os tipos de anúncios. Esses aqui são os que a gente pode fazer. Esses aqui são os que a gente pode fazer. O que você acha? Aí tudo bem. Aí ele vai criar o anúncio, ele vai te passar tudo pronto. Mas você precisa dessa ideia para ele. Um ótimo, um excelente gestor de tráfego tem isso na manga, digamos assim. É obrigatório você fazer isso? Não. Mas se você quer ser excelente, você precisa fazer isso. Então, esse tipo de anúncio, todos esses tipos de anúncios, tenta pegar eles, colocar em um tutorial, digamos assim, em um manual,
e passar isso pro cliente que você atende. Explicando tal tipo de anúncio que você pode fazer. Ele pode fazer um de cada tipo e o que mais funcionar, vocês usam. Não precisa também ir muito na ideia de branding. Eu vou fazer isso porque é branding e tudo mais. Mas eu tô tentando te mostrar aqui que nem todos os anúncios, eles são só para branding. São só para conversão, na verdade. Eles também podem gerar outras coisas para a marca, para a empresa. Beleza? Então, o último tipo de anúncio aqui é o seguinte. Só deixando claro. Se você conseguir quebrar o senso comum das pessoas, você gera autoridade. 6. E aí, esse tipo de anúncio aqui, eu nunca vi ninguém falando. Por quê? Porque foi eu que criei, digamos assim. É um tipo de anúncio que eu, criando vários tipos de anúncio, tendo que escrever várias vezes, fui lá e criei esse tipo de anúncio. Que é um anúncio do tipo, tudo junto e misturado. É tipo quando você vai no McDonald's e pede a casquinha mista, sabe? Vou até colocar um nome melhor aqui. Casquinha mista. Sacalão, que viagem é essa que você tá colocando? Isso aqui que eu vou te falar, eu percebi, não só nos anúncios que eu tive que fazer, mas em outros tipos de anúncios também. E é por isso que eu acredito que não tem padrão quando a gente fala de anúncio. Tem vários outros tipos de anúncio que eu poderia listar de forma detalhada aqui para você, por exemplo. Eu posso entender que só o tipo de anúncio que quebra a auto-intuição da pessoa é um tipo de anúncio de auto-intuição. Mas os que faz os dois, aí é outro tipo. Então são infinitos tipos de anúncio aqui. Mas basicamente, eu estou tentando te trazer o grosso da coisa, o que mais importa, o que mais é o principal. Mas por que eu estou te mostrando o casquinha mista aqui? Porque ele engloba todos os outros. Ele é o tipo de anúncio que conecta vários tipos. Como assim? Por exemplo, você pode pegar o tipo de anúncio 5, quebrando a intuição da pessoa, e junto com ele fazer o tipo de anúncio de pergunta, o tipo de anúncio de provocação. Como é que vai funcionar isso? Por exemplo, eu posso começar a pessoa fazendo um tipo de anúncio de pergunta. Vamos lá. Você sabe o que é um gestor de tráfego? Aí 4. Não, peraí, deixa eu tentar montar um anúncio aqui. Começando a pergunta. Você sabe o que é um gestor de tráfego? Não. Você sabia que fazer anúncios na internet você consegue alcançar 1.000 pessoas pagando R$10? Quebrei a intuição da pessoa. Um senso comum. As pessoas acham que é muito caro. Fazendo uma provocação. Enquanto isso, o seu concorrente do seu lado tá fazendo esse tipo de anúncio e tá ganhando muito mais dinheiro do que você. Eu juntei 3 tipos de anúncio. 3 tipos de anúncio. 3 tipos de anúncio em um só. E eu posso fazer isso com vários deles. Vários. Mais de um, na verdade. Inclusive. Então eu posso pegar vários tipos de anúncio, juntar todos eles em um anúncio só e fazer um anúncio que eu quebro a intuição da pessoa, que eu faço uma pergunta, que eu gero uma história, que eu faço uma conexão com a pessoa. Eu posso fazer todos eles em um só. Mas dá muito trabalho. Por quê? Porque você tem que pegar todos os tipos de anúncio, colocar eles de um jeito que faz sentido para a pessoa que está assistindo. Só que é um anúncio que dá muito resultado. Porque, por exemplo, eu vi uma frase esses dias que é o seguinte, e eu concordo muito mesmo. Eu vi uma frase nesses dias que é o seguinte: quando você não sabe o que está fazendo, você tem uma vantagem, que é de fazer aquilo que as pessoas normalmente não fazem, aquilo que geralmente as pessoas não fazem. Por exemplo, quando você vem num curso de tráfego pago, tentando entender tráfego pago,
pegar o curso de alguém e pegar o curso das outras 100 pessoas, pode ser que algumas ali vão se destacar muito e vão entregar um conteúdo muito melhor. Mas de modo geral, você tem um padrão do que a maioria das pessoas fazem. Agora, quando você faz uma coisa que você não faz a mínima ideia de como fazer, você faz de uma forma que ninguém faz e dá certo ainda. E era desse jeito que eu fazia os meus anúncios. Eu sempre fazia do jeito casquinha mista. Ou seja, chega lá no McDonald's e pede o sabor de baunilha com chocolate. Eu sempre fiz meus anúncios desse jeito, eu sempre escrevi dessa forma. Porque eu não sabia como é que era pra fazer. Eu não tinha ideia, eu não tinha noção. Eu tinha uma noção muito pequena, mas eu não sabia como fazer aquilo. E era aí que eu comecei a perceber que os anúncios que eu fazia, com os anúncios que as outras pessoas faziam, que escreviam, não estou falando que era melhor, inclusive era muito pior, mas ele tinha um quê de vários tipos de anúncio em um só. Era como se fosse uma casquinha mista mesmo. Então, ele é um tipo de anúncio com infinitas possibilidades. Ou seja, você pode juntar tudo em um só e gerar infinitas possibilidades. E o resultado que ele pode gerar é muito indefinido. É muito indefinido. Ele pode gerar 0 de resultado e ele pode gerar 1 milhão de resultados. Porque ele junta muitas coisas. Então, quanto mais coisas juntas, quanto mais variáveis juntas, mais difícil é de você saber o resultado. Agora eu vou fazer o seguinte, como eu já dei todos os tipos de anúncio aqui, eu vou fazer o tipo de cada anúncio aqui para conseguir mostrar para você. Então, por exemplo, vamos começar aqui com o tipo de anúncio contando uma história. Inclusive, eu vou fazer um anúncio bem bom aqui. Você que é gestor de tráfego, sabe a importância de saber a estrutura do Facebook Ads? Uma vez... Peraí que eu comecei errado. Eu comecei fazendo uma pergunta. Vou começar contando uma história. E é uma história real, tá? Uma vez eu perdi mais de 25 mil reais gerenciados em tráfego pago. Pois é, eu perdi esse valor mesmo. E foi não sabendo como era a estrutura do Facebook Ads. E aí você pode continuar com o resto do anúncio. Então eu comecei com uma história. Fiz uma história do tipo que eu tinha perdido 25 mil reais de um cliente porque eu não sabia a estrutura do Facebook Ads e a minha conta foi hackeada. Então, por exemplo, para ser mais impactante ainda, eu posso começar. Uma vez eu perdi mais de 25 mil reais de um cliente de gestão de tráfego pago com a minha conta hackeada. Isso tudo porque eu não sabia como é que funcionava a estrutura do Facebook Ads de anúncio. E aí eu posso fazer uma call to action. Se você quer saber exatamente qual é o tipo de estrutura que o Facebook Ads tem, arrasta aqui para cima ou clica aqui embaixo no botão Saiba Mais e assiste essa aula. Então, é um tipo de anúncio que eu acabei de fazer contando uma história. Criando conexão. E aí eu posso fazer isso de forma muito interessante. Por exemplo, você é gestor de tráfego? É um tipo de anúncio que eu posso fazer. Bom, se você é gestor de tráfego, esse vídeo é para você. Todas as quarta-feiras, às 19 horas, eu estou aqui fazendo uma live sobre tal assunto de tráfego pago. É um conteúdo muito bom que você não pode perder. Clique aqui embaixo, saiba mais e se cadastra. Ou então, você é gestor de tráfego e mora em Minas Gerais? Bom, se você respondeu sim, continue assistindo esse vídeo. Eu tenho um convite para poder te fazer. Eu quero te chamar para minha aula, quarta-feira, às 19 horas no YouTube. Então, é esse tipo de anúncio que eu posso fazer também, criando uma conexão. Agora, se você atende um cliente de hambúrguer, você mora no bairro Amazonas? Se você mora no bairro Amazonas, você tem uma promoção imperdível aqui para você. Claro que você não vai querer gravar o seu rosto, porque o que você está vendendo não é você está vendendo o hambúrguer. Então você tem que gravar um hambúrguer enquanto você fala isso. Começando com uma pergunta. E aí é mais ou menos o que eu estava fazendo antes.
Você é mulher e tem entre 25 a 50 anos? Se sim, continue assistindo esse vídeo até o final. Você é professor de academia? Bom, então esse vídeo eu fiz ele exatamente para você. Você é homem de tal a tal idade que gosta de futebol? Bom, então esse vídeo é exatamente para você. Muitos homens gostam de futebol, então esse tipo de anúncio você pode fazer para muita coisa. Provocação. Oi, meu nome é Cauã, tenho 18 anos. Eu ia falar que... Eu dei um exemplo muito ruim. Deixa eu dar um outro exemplo. Oi, meu nome é Silvio Santos. Eu tenho mais de 50 milhões em patrimônio. Você não tem esse valor, né? É um tipo de provocação muito forte. Ou então, dando um exemplo aqui, aleatório. Oi, meu nome é Eric. Eu tenho 20 anos e tenho mais de 5 milhões de patrimônio. Eu aposto que você tem mais do que a minha idade e não tem nem um décimo desse valor. Se você quer descobrir como é que eu ganhei isso, arrasta pra cima e descobre agora. Então, esse tipo de anúncio provoca. É um tipo de anúncio de provocação. A ideia dele é provocar mesmo. Quebrando a intuição da pessoa. É aquilo que eu já tinha falado. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Muitas pessoas acham que... Muitas pessoas... Vamos supor que ovo faz mal. Supondo... Nossa, pior que saúde é complicado. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu ver. Vamos supor que água faz mal. Todo mundo sabe que água faz bem. Então não vai dar problema nenhum. Aí eu faço um anúncio do tipo... Você sabia que beber mais de 100 ml de água por dia fazem muito mal pra você? A pessoa vai parar na hora. Como assim? O que essa pessoa tá falando? Ela tá louca? E tá louca mesmo, cara, porque faz bem, tá? Beba água, por favor. Esse aqui foi só um exemplo. Eu fiquei com medo de dar esse exemplo achando que você ia achar... Achando que você iria não beber água a partir de agora. Mas beba água. Esse aqui foi só um exemplo. Então você quebra a intuição da pessoa. E por fim, o casquinha mista é o que eu tinha falado. Você junta todos os outros tipos de anúncio em um só. Beleza? Para eu poder finalizar aqui a aula, é o seguinte. Eu vou dar uma estrutura básica de como é que tem que ser o anúncio. O anúncio, ele tem que ter início, meio, fim e CTA. O início é aonde você chama a atenção das pessoas. O meio é onde você conecta todo o anúncio. O fim é onde você finaliza o raciocínio, a ideia, né? A ideia do anúncio. E o CTA é onde você diz para a pessoa qual o próximo passo. Então, por exemplo, vou criar um anúncio aqui agora, que é o anúncio que eu já criei mais ou menos. Oi. Oi não, nunca fala oi. Você pode falar oi, tá? É porque esse oi aqui que eu fiz foi muito ruim. Você tem entre 18 a 25 anos e gosta de videogame? Esse é o início. Então esse aqui foi o meu início. Aí agora eu vou fazer o meu meio. Bom, se você é essa pessoa, continue assistindo esse vídeo até o final para você não perder isso. Esse aqui é o meu meio. Então eu já fiz o meu início e o meu meio. É um jovem de 18 a 25 anos que gosta de videogame e esse é o início e o meio é: continue assistindo esse vídeo até o final se você é essa pessoa. Agora eu finalizo com o fim. Eu tenho um convite para poder te fazer. É um convite muito especial. E aí você começa a falar.
No início de abril eu vou fazer o lançamento de um treinamento de gestão de tráfego pago. Mas o que é isso? Gestão de tráfego pago é exatamente tudo que você precisa nesse momento para conseguir crescer na internet. Não foi um anúncio muito bom não, mas só estou dando exemplo aqui. Esse é o fim, o meio e o início. Início, meio e fim. Agora eu vou fazer a call to action. Se você quer participar agora desse treinamento, arrasta aqui para cima ou clique aqui no botão de Saiba Mais, que está aqui embaixo do vídeo, e vai para a próxima página fazer a sua inscrição. Essa é a call to action. O que é a call to action? É a chamada para a ação. Eu faço uma chamada para a pessoa fazer algo. Eu mostro o próximo passo. Eu não posso só chegar e falar o início, meio e fim para ela e deixar no ar o que ela tem que fazer agora. Não, eu tenho que falar exatamente, olha, você vai clicar no botão aqui embaixo de Saiba Mais, você vai para uma próxima página e vai fazer a sua inscrição. Não precisa ser exatamente esse passo a passo, mas você pode falar isso para ela. Você precisa, na verdade, falar isso para ela. Todo anúncio tem que ter uma call to action no final. A não ser que você seja a Coca-Cola e tenha dinheiro para gastar com branding para o Brasil inteiro, só mostrando o logo da Coca-Cola. E só dando um parênteses aqui. Pode ser que você seja copywriting ou você que esteja estudando copyright aqui, esteja assistindo essa aula. Início, meio e fim call to action foi um anúncio que eu usei aqui para que você comece a dar os primeiros passos nos anúncios ou falar para o seu cliente. Eu utilizei isso em lançamentos que faturaram mais de 6 dígitos de faturamento. Então não foram lançamentos pequenos. Mas você pode explorar muito mais isso aqui. Isso aqui é o conceito, é aquilo que eu tinha falado. Esse aqui, início, meio, fim, call to action, são os conceitos. A partir disso, tem todas as técnicas de persuasão, tudo aquilo que o copywriting ensina. Então tem muita coisa aqui que eu não vou falar nessa aula. Que aí tem cada detalhe. No início você pode usar a palavra X, no meio você pode usar a palavra Y. Então tem muitos detalhes aqui que é o copywriting. Mas se você fazer o início, meio, fim e o call to action bem, você tem um anúncio melhor do que a maioria das pessoas. Garanto pra você. Olha, esse aqui é o conteúdo que eu queria fazer. Espero que você tenha gostado muito dessa aula. Antes de você ir embora, quero te dar 2 avisos. 3. Primeiro, eu vou saber se eu posso... Eu vou conversar com o pessoal do lançamento para saber se eu posso divulgar o vídeo de anúncio que eu fiz, que deu muito certo. Caso eles deixem, eu vou divulgar lá no meu stories do Instagram. Se você não me segue lá para conseguir acompanhar. Segunda coisa, eu vou postar uma foto no meu Instagram sobre toda a estrutura aqui da live. Aqui tá muito calor e eu tô suando, então eu quero postar essa estrutura lá no meu Instagram para mostrar aqui como é que foi a estrutura da Live 06. Nessa postagem, marca lá, escreve no comentário qualquer coisa que você aprendeu sobre essa aula, ou que você mais gostou também de aprender. E por fim, o material escrito dessa aula vai estar lá no meu canal do Telegram. É isso aí, valeu demais por ter acompanhado até aqui. Tamo junto. E até a próxima aula. Live 07, hein? Não perde.